A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos agora com esse estudo que nós vamos estar fazendo. Vamos estar falando um pouco sobre a diferenciação entre levitas e sacerdote, o que vem a ser, na verdade, levita, o que vem a ser sacerdote. Será que todo levita é um sacerdote? Será que todo sacerdote é um levita? Então a gente vai entender isso um pouco nesse momento. Então espero que isso abençoe a vida dos irmãos, espero que isso de alguma forma esclareça algumas coisas na mente dos irmãos, para que a gente possa compreender um pouco do que vem a ser isso. Amém, meus irmãos? Então, quando se deu esse chamado dos levitas? Quando aconteceu esse chamado dos levitas sendo um povo separado, uma tribo separada para o serviço sacerdotal? Será que existia um sacerdote antes dos levitas? Sim, meus irmãos. Um sacerdote muito famoso na Bíblia é o sogro de Moisés, um homem chamado Jetro, que é também trazido como Reuel. Então esse homem, ele era um sacerdote midianita, ele não era um sacerdote israelita, porque o sacerdote israelita deveria ser um levita, mas já existiam sacerdotes antes sim. Então, meus irmãos, a gente vai entender isso agora. Quando que esses levitas foram chamados? Quando que essa tribo foi separada como um povo de Deus ali para o serviço sacerdotal? Amém, meus irmãos? Vamos entender isso aqui agora, então? Então, aqui a gente tem um episódio muito famoso, que é o episódio do bezerro de ouro. Então, o bezerro de ouro, a gente tem ali naquele momento em que Moisés está no Monte Sinai, Moisés sobe ali para o Monte Sinai, a gente sabe que ele estava ali recebendo a lei do Senhor, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, e quando ele está ali recebendo a lei do Senhor, Deus está escrevendo as tábuas da lei, o povo começa a apertar Arão para que ele fizesse um ídolo para o povo. E aquele ídolo, diziam eles que era, Arão diz que é o Deus que tirou eles da terra do Egito. Isso é um grande pecado. Arão poderia ter sido exterminado por isso, mas Moisés intercedeu por ele. Mas, irmãos, por que eles fazem aquele bezerro? Porque aquele bezerro representava o deus Apis, que era a reencarnação de Osíris. Pela mitologia egípcia, era o deus da imortalidade, ou o deus criador. E é por essa razão porque Moisés traz o tempo todo a figura do Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para o povo. Então, quando o povo estava fazendo aquilo ali, adorando aquele bezerro, idolatrando, Moisés desce do monte, quebra as tábuas da lei em ira, e ele vai ali diante do povo e faz o povo, derrete aquele bezerro, mistura aquilo ali na água e faz o povo beber daquele bezerro, para que o povo tivesse parte com aquele pecado. É o que Números vai trazer como quando fala da mulher adúltera. Ela deveria beber daquilo ali para que ela tivesse parte, se amargurasse com aquilo ali. Então é a mesma coisa que acontece então com aqueles homens que idolatram aquele bezerro. Então naquele momento Moisés faz um apelo, ele fala: quem é do Senhor, vem até mim. E quem é que se levanta para ir até ele? Os levitas. Os levitas se levantam para ir até Moisés, e nesse momento Moisés fala: se levante então contra seus irmãos. E aqueles homens se levantam contra os irmãos deles, e eles matam ali 3.000 homens, como a Bíblia relata, que julga-se ser os homens que tinham incitado Abraão a fazer o bezerro, e não necessariamente todos aqueles que tinham adorado, e que pareciam ser muito mais do que 3.000 homens. E naquele momento, então, Levi é separado. Ele é separado, então, como uma tribo sacerdotal, para oficiar dentro do tabernáculo, naquilo que tange a adoração e perdão de pecados. Então, os levitas são separados a partir de então. Então, meus irmãos, é importante a gente entender isso. Então, trazendo para a genealogia, os levitas, quem é Levi? Levi é um filho de Jacó, de Israel. Então, ele é o terceiro filho de Jacó. A gente tinha ali Rubens sendo primogênito, Simeão depois, e o terceiro filho era Levi. Sabendo que Rubens tinha perdido a primogenitura, Levi, ele era filho de Lia, filho de Labão, com Jacó. Então, meus irmãos, todo aquele que viesse de Levi, todo aquele que fosse proveniente da descendência de Levi, ele era um levita. Então, meus irmãos, só que o Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E Coate, esse filho importante de Levi, teve um filho chamado Anrão. Esse Anrão se casa com Joquebede, e esse casal dá origem a Moisés, Arão e Miriam. E meus irmãos, os sacerdotes são todos aqueles que são provenientes de Arão. Então, ainda que Moisés fosse o porta-voz de Deus com o povo, o homem chamado para ser o porta-voz ao lado de Moisés foi Arão. E é por isso que ele é eleito sumo sacerdote. A gente tem os sacerdotes, que são aqueles que vão oficiar dentro do tabernáculo, que são provenientes de Arão. Todos que são sacerdotes vieram de Arão.
Então, o gersonita vai poder ser sacerdote? Não. O merarita vai poder ser sacerdote? Não. E o coatita vai poder ser sacerdote? Vai poder, isso não quer dizer que ele vai ser. Porque se esse coatita, né, mais para frente, ele vier da linhagem de Moisés ou de Miriam, ele não vai ser um sacerdote. Mas se ele vier da linhagem de Arão, aí sim ele vai ser um sacerdote. E é por isso que é conhecido como ordem araônica. Né? Às vezes traz Jesus ali, né, como ordem de Melquisedeque. E a gente vai falar disso em outro estudo, sobre o que significa essa ordem de Melquisedeque. E só adiantando alguma coisa, Melquisedeque era um homem que era o rei de Salém, né, a futura Jerusalém. E ele era também um sacerdote. Então ele era rei e sacerdote. A gente não vê isso acontecendo na Bíblia. Ou o cara era sacerdote, ou ele era rei. Mas Melquisedeque era rei e sacerdote. É por isso que Cristo vem da ordem de Melquisedeque. Porque Cristo era o quê? Rei e sacerdote. Então é importante a gente entender isso. Então, meus irmãos, Arão como sumo sacerdote, e a diferenciação entre o sumo sacerdote e o sacerdote é, hierarquicamente falando, o sumo sacerdote ele é superior. Existia um sumo sacerdote e vários sacerdotes. Então, só quem poderia entrar no lugar mais santo do tabernáculo, conhecido como lugar santíssimo ou santo dos santos, e nesse local não tinha iluminação nenhuma, o único utensílio que tinha ali dentro era a Arca da Aliança. Esse sumo sacerdote ele entrava uma vez ao ano, né, no dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão. E aquele sumo sacerdote entrava ali uma vez ao ano e apregoava um jejum obrigatório sobre Israel. Isso era uma das festas, uma das 7 festas anuais ali do povo de Israel, as festas mosaicas. Então, meus irmãos, é importante a gente entender isso. Então, todo sacerdote vem necessariamente de Arão. Então, ele teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eliázer e Itamar. E Eliázer vai ter um filho chamado Finéias. Então, Deus fez aliança com 5 homens no Antigo Testamento. A primeira delas foi com Noé, depois ele faz uma aliança com Abraão, depois ele faz uma aliança com Moisés, faz uma aliança com Davi e também faz uma aliança com Finéias. E a aliança que ele faz com Finéias é que o sacerdócio não se apartaria da sua casa, é uma aliança sacerdotal. Da mesma forma que os reis viriam da descendência de Davi, os sacerdotes também viriam da linhagem de Finéias. É importante a gente entender isso. Só que nós temos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. A gente conhece um pouco da história deles em Levítico, quando eles oferecem fogo estranho. E o que é esse oferecer fogo estranho na Bíblia? É justamente porque o sacerdote ele deveria pegar o incensário e acender com as brasas do altar do sacrifício. E o que Nadab e Abiú fazem? Eles acendem o incensário não com as brasas do altar. É como se eles pegassem, grosseiramente falando, um isqueiro e acendessem aquelas brasas ali, aquele incensário, e não tomando do fogo ali do altar. Por isso que eles morrem, por isso que eles são exterminados. Então, meus irmãos, é importante a gente entender isso. A gente vai ver um episódio daqui a pouco de um outro homem que também morreu por uma coisa parecida. Então, irmãos, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E esses homens deram origem a descendentes deles, povos chamados gersonitas, coatitas e meraritas. Então, todos aqueles que vieram de Gerson são os gersonitas. Então, só entendendo, Deus dá um ofício para cada um desses homens. Mas antes de a gente entender isso, é importante lembrar que os levitas, eles não tinham terra. Eles não tinham terra. Os levitas eles eram espalhados, nas 12 tribos ali. Eles tinham cidades, que eram conhecidas como cidades levíticas. E dessas 48 cidades que eles tinham, espalhadas por todo o território de Israel, 13 dessas cidades eram cidades sacerdotais. Elas eram separadas para os sacerdotes. Então, os sacerdotes habitavam em 13 cidades específicas. Mas os levitas tinham 48 cidades espalhadas ali ao redor, visto que Deus fala para eles que a herança deles, ou seja, a terra deles, a possessão deles, é o próprio Deus. Olha que bênção isso daí, A graça de Deus foi se manifestando. Aqueles homens que tinham derramado sangue na terra de Siquém, matando homens ali injustamente, ou esses homens também derramam sangue, só que para perdão de pecados. Olha a graça do Senhor manifestada. Então, voltando, meus irmãos, falando dos gersonitas, que eles tinham um ofício no tabernáculo. Tanto os gersonitas quanto os meraritas e os coatitas tinham ofícios diferentes, mas todos muito importantes. Então, o que os gersonitas eram responsáveis? Olha o que a Bíblia vai dizer em Números. Vai dizer assim: este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que diz respeito a eles, para que sirvam.
Então, meus irmãos, é importante a gente entender que os gersonitas, eles tinham uma função muito importante. Que função era essa? Eles tinham a função de levar aquilo que era o tecido, tudo que era tecido ali do tabernáculo, sejam as cortinas, seja aquilo ali que fosse pano, eles tinham a função de levar essas cortinas, eles tinham a função de levar esses tecidos. Então isso era muito importante. Os meraritas podiam pegar os tecidos e levar? Não. Os coatitas podiam pegar os tecidos e levar? Não. Só quem podia fazer isso eram quem? Os gersonitas. E o outro filho de Levi, Merari, os meraritas também tinham uma função. Qual era a função que eles tinham? A gente vai ver agora. Então, ali como o número vai dizer também, quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, presta atenção à responsabilidade de seu cargo. Olha aí o que eles fazem. Segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. E contarei os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Então, meus irmãos, os meraritas, eles tinham a função de levar aquilo que fosse o esqueleto do tabernáculo, as tábuas, as estacas, as colunas do tabernáculo. Meus irmãos, entendam, tudo no tabernáculo remete a Cristo, tudo aponta para Cristo. Eu vou fazer uma aula depois mais explicativa em relação ao que significa o tabernáculo, espiritualmente falando, tabernáculo celestial, mas os meraritas eles tinham essa função de levar o esqueleto. Toda vez que a nuvem de glória ali no deserto se levantava, o povo tinha que marchar. Quando ela ia à frente do povo, o que os levitas faziam? Eles desmontavam todo o tabernáculo, porque era uma estrutura móvel, e levavam para onde a nuvem fosse. E é por isso que mais para frente, depois eles estabelecem um local fixo, chamado Siló, é que Josué vai estabelecer ela ali. Depois, Davi vai levar a arca ali para Jerusalém, e vai ter uma andança ali do tabernáculo, e até que chega Salomão e firma aquele tabernáculo, que passa a ser então o templo de Jerusalém. Mas Levi tinha um outro filho, e esse outro filho era Coate. E qual era a função dos coatitas? Os gersonitas tinham a função de levar os tecidos, os meraritas de levar o esqueleto, e os coatitas levavam o quê? Eles levavam os utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar nesse serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Então, meus irmãos, é importante a gente entender. Os coatitas, eles eram responsáveis por levar os utensílios do templo. O altar do sacrifício, a bacia de bronze, a pia de bronze, a arca da aliança. Só que eles poderiam tocar diretamente nos utensílios? Não. Os sacerdotes entravam, ou seja, aqueles descendentes de Arão, eles entravam no tabernáculo, vestiam aqueles utensílios, cobriam com panos aqueles utensílios, panos azuis e vermelhos, eles vestiam aqueles utensílios, e só após eles terem feito isso, que os coatitas levavam. E eles levavam onde? Sobre os ombros. Eles colocavam varas, todo o utensílio tinha 4 argolas, eles colocavam esses varões ali e levavam ali nos ombros. E a gente lembra de um episódio que acontece com um homem chamado Uzá. Quando no tempo de Davi, os bois estão levando ali aquela arca da aliança ali sobre a carroça, e em determinado momento aqueles bois tropeçam e a arca vai cair. Quando a arca vai cair, o que Uzá faz? Estende a mão. Quando ele estende a mão e toca na arca, o que acontece com ele? Ele é fulminado, ele morre. Por que ele morre? Ele era um sacerdote? Não. Ele era um levita? Sim, mas ele era um levita merarita. Os meraritas podiam levar o utensílio? Não. E nem os coatitas poderiam tocar diretamente na arca. Então, meus irmãos, e lembrando que a arca tinha acabado de ficar 20 anos na casa dele. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele não poderia tocar. Infelizmente, ele teve um momento ali de impulso, de insensatez, e acabou tocando na arca e acabou, por conta disso, morrendo. Esse ato levou à morte dele. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender isso. A gente entender que existia esse ofício, essa diferenciação ali entre os homens ali, os coatitas, os descendentes, no caso, os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Então, meus irmãos, só para a gente fechar, olhando aqui a genealogia, a gente entende. Quem são os levitas? Todos descendentes de Levi. Quem são
os que podem levar ali os tecidos, os gersonitas, quem pode levar os esqueletos, os meraritas, e os utensílios do templo, os coatitas. Mas sacerdotes são apenas aqueles descendentes de Arão, ou seja, quem não é descendente de Arão não pode ser sacerdote. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham entendido de alguma forma, né? Tenha ajudado no conhecimento dos irmãos, possam ter esclarecido alguma coisa que os irmãos não soubessem disso, mas espero que os irmãos possam ser abençoados com isso, né? Todo aquele que vem da linhagem, da ordem araônica, é porque ele vem de Arão, né? E Jesus vem da ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. É importante a gente entender isso. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que os irmãos sejam muito abençoados com esse estudo, e faremos outros estudos esclarecendo algumas coisas importantes na Bíblia, que vai ser muito importante também para o nosso estudo futuramente. Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Até o próximo estudo. A paz do Senhor.